Negada a permissão para atravessar o território argentino para atacar o Brasil, o Paraguai invadiu a província de Corrientes. O chefe de divisão, Francisco Manuel Barroso da Silva, foi designado para assumir o comando da Força Naval Brasileira que estabelecera o bloqueio da via de acesso fluvial ao Paraguai, no Rio Paraná. A primeira missão do chefe Barroso foi um ataque à cidade de Corrientes, ocupada pelos invasores. O ataque mostrou a vulnerabilidade do flanco direito dos paraguaios devido à presença dos navios brasileiros. E isso levou o próprio Solano Lopes a planejar uma ação contra a Força Naval Brasileira. O plano era surpreender os brasileiros ao amanhecer, abordá-los, tomar os navios e rebocá-los para o Humaitá. Os paraguaios também instalaram canhões e tropas de infantaria na margem esquerda, rio abaixo, próximo à foz de um arroio, chamado Riachuelo. Os paraguaios se atrasaram tentando reparar um dos seus navios, que acabou sendo deixado para trás, e o reboque das chatas os impediu de recuperar o tempo perdido. Na noite de 10 para 11 de junho de 1865, a Força Brasileira, constituída de 9 navios, estava fundeada perto da cidade de Corrientes, bem dentro de território argentino invadido pelos paraguaios. De lá, avistaram aproximadamente às 9 horas da manhã a Força Paraguaia, constituída de 8 navios, rebocando 6 chatas artilhadas com os canhões. Achando que não mais surpreenderia os brasileiros, o comandante paraguaio, capitão de fragata Pedro Inácio Meza, decidiu descer o rio. Ao passar, ocorreu o primeiro combate com tiros de canhão. Os paraguaios foram se abrigar junto às margens próximas do Riachuelo, sob a proteção de sua artilharia e tropas de infantaria. Após elevar a pressão das caldeiras, a Força Naval Brasileira começou a descer o rio atrás dos paraguaios. A capitânia do chefe Barroso, a fragata Amazonas, era a última da linha. Quando Barroso avistou os navios paraguaios, resolveu deter a Amazonas para bloquear uma possível fuga do inimigo rio acima. Essa sua manobra não foi bem entendida pelos outros brasileiros. Alguns navios guinaram, acompanhando a capitânia sob intenso fogo paraguaio. O Jequitinhonha acabou encalhado. Da linha, o Belmonte investiu sozinho e foi castigado duramente pelo fogo concentrado paraguaio. Para reorganizar sua força naval, Barroso avançou com a Amazonas, assumiu a liderança dos navios e completou a passagem, sob os tiros dos canhões paraguaios e da fuzilaria de terra. Afastou-se depois, descendo o rio Paraná com apenas 6 dos seus 9 navios. O Jequitinhonha estava encalhado para sempre. O Belmonte ficara tão avariado que encalhou propositadamente para não afundar. E o Parnaíba, com o leme avariado, também não conseguiu passar.
Barroso corajosamente decidiu regressar para a armadilha de Riachuelo. Desceu o rio até um lugar onde o canal permitia fazer a volta com os navios e cerca de 1 hora depois estava de volta. O Parnaíba estava sendo abordado e dominado pelo inimigo, apesar da resistência heróica dos brasileiros. Alguns lutaram até a morte. Mas Barroso tirou vantagem do porte do Amazonas e usou seu navio para abalroar 3 navios paraguaios e vencer a batalha. Um 4º navio paraguaio, o Paraguari, sofre um grande rombo no costado durante a luta com o Parnaíba e foi encalhar em uma ilha em frente. A tripulação também acabou abandonando-o. Concluída esta etapa da Batalha do Riachuelo, eram cerca de 16 horas. Barroso tratou de tomar as chatas. 4 navios paraguaios conseguiram fugir. Com a aproximação da noite, os 2 navios brasileiros que os perseguiam regressaram para evitar encalhes em território inimigo. Antes do pôr do sol de 11 de junho, a vitória era brasileira.